Como nós sabemos, os Piratas Rocks foram um infame grupo de piratas que dominavam o mar antes da Era do Roger. Sua tripulação foi, sem dúvidas, a que reuniu os maiores nomes em apenas um bando, tendo como principais membros Rox de Shebeck, Edward Newgate, Chique o Leão Dourado e os até então super promissores Big Mom e Kaido. Além disso, temos alguns outros membros confirmados nessa tripulação que foram reconhecidos pelo próprio Sengoku. Por isso, no vídeo de hoje, pensando no nível de poder altíssimo desses piratas, eu resolvi trazer para vocês um ranqueamento dessa tripulação, listando quem na época em que os Piratas Rocks ainda estavam ativos era o mais forte até o mais fraco. Então eu já peço para você deixar aquele like que sempre ajuda pra caramba, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e checar nossa loja que tá cheia das estampas mais maravilhosas dos 7 mares. Eu sou o Lipe e simbora pra esse vídeo. Em oitavo e sétimo lugar nós temos Silver Axe e Ochoco. Ambos são mencionados por Sengoku no capítulo 957 como nomes proeminentes dessa tripulação. Mas, ao longo dos mais de 1050 capítulos de One Piece, não temos absolutamente nenhuma menção sobre eles, o que torna evidente duas coisas. Primeiro é que não dá pra nivelar muito bem a força dos dois por não termos parâmetro nenhum. E segundo é que, bom, se eles fossem realmente tão fortes quanto os outros membros dessa tripulação, a gente certamente teria ouvido falar mais deles. A única especulação que temos, que eu acho muito boa pra falar a verdade, é que eles sejam esses dois cadáveres renascidos que vemos ao lado do Captain John, também antigo membro dos Piratas Rocks. Essa hipótese pra mim é praticamente canon, porque além de estar do lado do Captain John, o que indica que o Moria poderia estar atrás dos corpos dos Piratas Rocks, os caras representam bem o nome dado a eles. Ochoco ou Wanzing é um nome que parece ter origens chinesas, e esse homem aí realmente se assemelha a um guerreiro da China imperial da dinastia Qing, cheio de ódio no coração pra te enfiar a porrada com esse mãozão enorme, mano, assustador. Não vai começar a cortar grama agora não. Não é possível. E o outro se chama Silver Axe, tem uma armadura toda prateada e, uau, um Silver Axe. Então parece que esses dois personagens são de fato ex-Piratas Rocks. E se eu tivesse que decidir uma ordem entre eles... Pô, mano, o Ochoco, o Wanzing aí assusta 50 vezes mais que o tortão do Silver Axe. Mas, mais importante que isso, um usa uma armadura dourada, enquanto outro usa uma armadura prateada. Logo, a gente seguindo a lógica do sistema de qualificação mundial geral de ouro, prata e bronze, e de One Piece também com Gold Roger e Silver Rayleigh, a gente já sabe quem é o campeão do 7º lugar. Silver Axe em 8º colocado e Ochoco em 7º. Com uma lógica tão bem fundamentada como essa, né, fica difícil, praticamente impossível refutar. Em 6º lugar temos Captain John. Os principais motivos pra gente colocar ele na frente de Silver Axe e Ochoco são claros. O primeiro é que ele teve um destaque bem maior que os outros dois no arco de Thriller Bark, e sim, aqui eu tô assumindo que esses dois sejam realmente aqueles cadáveres. E segundo, é porque de uma forma geral, o Captain John ainda promete algo na narrativa devido ao tesouro cujo mapa está nas mãos de Buggy, o pirata lendário. Então fica claro como ele tem uma importância maior, que a gente nesse vídeo vai traduzir como poder, como força. Afinal, sabemos que os maiores piratas de One Piece eram e são muito fortes, então há sim uma grande relação com força e importância nesse universo. Não sabemos ao certo com que idade ele entrou e saiu dos Piratas Rocks, mas sabemos que sua notoriedade através dos mares se espalhou devido à sua grande ganância por colecionar riquezas, o que lhe conferiu um dos tesouros mais significativos de todo o mundo, que felizmente, logo graças a Buggy, devemos descobrir o que é. Após sua morte, seu cadáver foi encontrado pelo Dr. Hogback e pelo Gecko Moria, foi modificado e se tornou um dos generais zumbis do ex-Chichibukai. Em 5º lugar temos Kaido, e antes que alguém se desespere falando que eu tô querendo dizer que certamente a Big Mom é mais forte do que ele, ou que o Chique Solari é a criatura mais forte do mundo, calma. Eu tô ranqueando a força dos personagens no período em que eles estavam nos Piratas Rocks, em que essa tripulação ainda estava ativa. O Kaido que a gente conhece hoje é conhecido como a criatura mais forte do mundo, mas enquanto novato nos Rocks, ele era uma estrela se preparando para ascender aos céus. Ele entrou na tripulação com 15 anos de idade, um jovem promissor, e permaneceu lá até o fim dos Rocks, quando ele tinha ainda 21 anos, ainda um jovem e ainda promissor, com muito pra evoluir. Eu sei que é muito complicado estabelecer a idade auge para alguns personagens de One Piece, mas no caso do Kaido,
parece que ele atingiu um pouco mais avançado do que o comum. Até por isso, ele conta com 8 derrotas em seu currículo como pirata. Mas um dos detalhes mais determinantes para colocar ele em quinto lugar é: o Kaido só foi comer a fruta do dragão azul literalmente no último momento dos Piratas Rocks. A gente sabe que ele é absurdamente poderoso sem fruta, mas com ela é inegável que a criatura mais forte do mundo atingiu outro patamar. Então assim, o Kaido poderia ser um monstro implacável naquela época, mas os nomes que vamos falar a seguir, naquela altura, já marcavam uma era. Em quarto lugar temos Charlotte Linlin, a Big Mom. A futura Yonkou se tornou uma tripulante dos Piratas Rocks em algum momento entre os seus 18 anos e os 24 anos de idade, porque no flashback do Kaido vemos que ela já fazia parte dessa tripulação e não como uma mera novata. Sua participação no bando durou até o incidente de God Valley, onde ela tinha 30 anos. Vale notar alguns pontos bem interessantes sobre a Big Mom nesse momento. Primeiro é que com 30 anos ela já tinha 30 filhos, o que não quer dizer absolutamente nada sobre seu nível de poder, mas eu contei e achei um número bem curioso para comentar aqui no vídeo. Porque a minha ideia, para ser sincero, era fazer uma piadinha bem ruim, né? Falar que ela naquela altura ainda era uma Little Mom, mas não, no mínimo ela já era uma Medium Mom ou, né, 30 filhos, uma grandíssima Big Mom. Segundo é que ela comeu sua fruta aos 5 anos de idade. Desde então vem aperfeiçoando sua proficiência nela e se tornando uma usuária absurdamente capacitada. Então, como a gente pode notar, a Big Mom de fato já tinha atingido um patamar mais elevado que o Kaido nessa época, até pelo fato da sua experiência, né? E o próprio Kaido, durante sua batalha no topo de Onigashima, diz que a Mama parecia que estava ficando meio gaga, que já não estava mais naquele shape formidável, o que é um indicativo de que ele já a viu mais poderosa do que nesse momento, provavelmente se referindo aos tempos de Piratas Rocks ou um pouco depois. E é nesse período, tá, um pouco depois, que eu acredito que ela tenha atingido seu auge, próximo à época mais ou menos ali em que o Gold Roger preferiu evitá-la do que cair na porrada com a Mama, mostrando como ela é braba. Até porque se eu colocasse ela no auge nos Piratas Rocks, ficaria um pouco complicado colocar o próximo membro em terceiro lugar, porque apesar de eu achar que ele na época era mais forte que a Mama, eu acredito que o auge dela tenha sido maior que o dele, seja muito ou seja pouco. Enfim, dá pra levar uma discussão dessa bem a fundo porque tem muitas nuances que envolvem o nível de força dos personagens, mas eu acho que colocar a Mama na terceira colocação ao invés de na quarta não seria nenhum absurdo. Em terceiro lugar temos Shiki, o Leão Dourado. Mas o que, mano? Aquele velho cansado que tomou um gomo no Thor, Gigantoaxe do Luffy pré-time skip e foi encontrar o Roger nos céus? Sério isso? Sim, esse mesmo, porque toda essa parte do filme Strong World é um grandíssimo filler, inclusive eu ouso dizer que é um grandíssimo desserviço ao fandom de One Piece e principalmente ao Leão Dourado, que teve sua fama como um verdadeiro monstro sendo esmigalhada. Mas o que temos de verdadeiramente canônico no mangá e no filme sobre o Shiki só ressalta o nível monstruoso de poder que ele tinha. É dito que ao lado de Roger e Barba Branca, Shiki era um dos piratas mais fortes da sua geração. Também sabemos que ele rivalizava diretamente com o próprio Roger. O que talvez não quer dizer tanta coisa assim, porque o Luffy e o Kid têm uma grande rivalidade, mas a gente sabe que o sucateiro iria virar sucata caso rolasse um combate ali. Assim como a rivalidade inexplicavelmente bizarra entre Gecko Moria e Kaido, que existe, mas só não existe mais que a diferença de força entre os dois. Mas mesmo assim, ser colocado na mesma categoria que Roger e Barba Branca é algo incrível e merece ser notado. Quando os Piratas Rocks acabaram, ele já era tão forte e tão poderoso que assim que o Shebeck foi de vala, Shiki já saiu formando a frota dos Piratas do Leão Dourado, uma armada gigantesca que prometia ameaçar até mesmo Gold Roger e sua tripulação. Enquanto isso, Kaido estava iniciando seu bando com calma, era bem novo, e a Mama já estava bem na corrida para criar um exército poderoso. Mas ainda assim, precisava esperar seus filhos crescerem porque todos eram relativamente novos. Até a tripulação do Barba Branca era menor que a do Leão Dourado, mostrando como o Shiki já tinha uma vasta influência nos mares.
E é após a morte de Roger que ele resolve mostrar toda a sua fúria e poder ao destruir metade de Marineford. E essa ira só foi parada com os esforços conjuntos de Sengoku e Garp. E eu acho que é esse evento que mostra como o Shiki foi um verdadeiro monstro que não damos tanto valor assim. É claro que talvez, né, sozinhos, tanto Garp como Sengoku pudessem ter solado o Shiki. Mas é dito que, após a batalha entre os três começar, metade de Marineford foi destruída. Então se tivesse sido uma batalha sem nenhuma dificuldade, sem que o Shiki tivesse se mostrado à altura, pelo menos a nível individual, essa destruição absurda não teria sido causada. A porradaria começou e aí a destruição ocorreu. Por isso, Shiki fica em terceiro, com margem de interpretação ali para ser trocado pela Big Mom. Acho viável, mas o meu ranqueamento segue assim. E agora, os dois membros que figuram no top 2 são indiscutíveis, por mais que a ordem entre eles possa sim gerar algum debate. Em segundo lugar, por mais que eu acho que dê pra dar uma questionada nisso aqui, e eu vou dar, temos Edward Newgate, o Barba Branca. Esse figurão lendário, mencionado como o homem mais forte do mundo, foi um dos personagens, pasmem, mais poderosos que já existiu no universo de One Piece. Não à toa essa sua alcunha aí, né? Sua rivalidade com o Rei dos Piratas ressaltava sua incrível capacidade em combate, além da sua posição como o pirata mais notório da grande era dos piratas. Mas será que em sua época como Pirata Rocks, Newgate já era tão poderoso como se tornou? Não sabemos o exato momento em que Barba Branca se juntou aos Rocks, mas com 30 anos de idade ele já era um pirata experiente nesse navio, que muitos julgavam ser uma espécie de imediato para o Shebek, principalmente depois de o vermos convocando o Kaido para esse bando. A real é que é muito difícil ver o Shirão abaixo de alguém, e com tamanha força que ele já possuía, faz sentido pensar nele como o braço direito da tripulação, apenas respondendo ao seu capitão. Então aos 30 anos ele já fazia parte como um grande nome e aos 36 foi quando os Rocks foram desmantelados. E a essa altura, Edward Newgate certamente já era um verdadeiro monstro reconhecido pelo mundo devido à sua força quase incomparável. Mas tem algo curioso em One Piece que eu acho que vocês vão concordar comigo. Parece que os personagens dos Piratas Rocks só foram atingir seus auges mesmo quando se tornaram capitães de suas próprias tripulações. É como se tivesse uma importância e uma força vinculada a esse título, sabe? Então por mais que alguns como Big Mom, Shiki e Barba Branca pudessem ser mais velhos e numa idade próxima de seus auges, me parece fazer sentido que só ao virarem capitães de seus próprios navios que esse auge foi atingido. Porque, de verdade, o que a gente viu em Marineford foi uma sombra do que o Barba Branca já foi. Então imagina o quão colossal e destrutivo esse homem era no ápice de seu poder. Esse nível é algo que provavelmente veio depois dos Piratas Rocks e entre o momento que o vimos em Marineford, como por exemplo, há 26 anos atrás, quando enfrentou Roger em uma batalha que a vantagem trocava de lado a cada hora e terminou em um grandioso banquete. Então assim, sendo sincerão, Garp, Roger e Barba Branca no auge são três personagens que eu não consigo colocar ninguém acima. Talvez consiga encaixar aí na mesma prateleira o Shebek, né, e o Sengoku pra dar aquela moral. Mas colocar num patamar acima desses outros três aí, cara, me parece impossível. Por isso eu preciso assumir aqui que o Shirão não tava no seu nível de poder máximo quando fazia parte dos Rocks. Senão, eu teria que colocá-lo em primeiro lugar. É isso. Barba Branca poderia ser mais forte do que o Shebek e pode sim, deve sim, ter se tornado mais poderoso que ele. Mas seguindo a lógica do capitão sendo mais forte e que Shebek também era um verdadeiro monstro, né, que a gente vai falar mais à frente, eu acho que essa colocação aí faz sentido. E claro, em primeiro lugar, temos ele, o lendário Rocks de Shebek. Alguém que não sabemos quase nada, mas o que sabemos é o suficiente para sabermos que esse homem era um dos mais poderosos que já habitou esse universo. Dito por muitos leitores como o mais forte de One Piece. E a gente entende muito bem essa opinião quando vemos o que foi necessário para impedi-lo de prosseguir com sua jornada. O cara era um demônio na Terra. Rocks de Shebek foi o capitão dos Piratas Rocks, a tripulação mais perigosa e poderosa do seu tempo, quiçá de todos os tempos, tendo como seus subordinados incríveis nomes como Shiki o Leão Dourado, Kaido, Big Mom e Edward Newgate.
Com base nas suas façanhas, Shebeck parecia ser um homem absolutamente cruel e ambicioso, que não importava quem fosse atacar, se fosse para cumprir seu propósito de se tornar o rei do mundo. Alguém que parecia implacável e insuperável. Mas há 38 anos, Shebeck foi parado para sempre em God Valley. Os Piratas Rocks foram interceptados por Gold Roger e Monkey D. Garp, que naquele momento formaram uma aliança para enfrentar esse monstro. Uma enorme batalha totalmente nebulosa se seguiu, onde não sabemos ao certo o cenário que se apresentava, nem exatamente o que aconteceu ali. Mas o resultado foi apenas um: o fim dessa infame tripulação e a morte do lendário Rox de Shebeck. Pela sua posição como capitão de nomes tão renomados e pela necessidade de Garp e Roger se unirem para pará-lo, é fácil dizer que enquanto os Piratas Rocks eram uma tripulação ativa, Rox de Shebeck era o mais poderoso entre eles e, quiçá, o homem mais poderoso de toda aquela era. Então o ranqueamento ficou o seguinte: 8º lugar Silver Axe, 7º lugar Ochoco, 6º lugar Captain John, 5º lugar Kaido, 4º lugar Charlotte Linlin, 3º lugar Chique o Leão Dourado, 2º lugar Edward Newgate e 1º lugar Rox de Shebeck. Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, tá? Se inscreve no canal, eu vou ficar de verdade muito feliz se você deixar um comentário aí embaixo falando o que concorda e o que não concorda. One Piece dá margem para discussão e diferentes interpretações, então não deixa de contribuir para essa conversa, beleza? No fim das contas eu achei um ranqueamento bem legal, eu acho que parece bem justo, mas como eu disse, algumas coisas podem mudar e é por isso que eu quero saber de vocês. Acha que o Barba Branca deveria estar em primeiro? Acha que o Kaido, que já era extremamente monstruoso, merecia ter subido ali algum patamar? Acha que Chique e Leão Dourado não é tanta coisa assim? Pode ser que sim, pode ser que não, então comenta aí e eu te vejo sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, meu querido, e é nóis, valeu!